galera, estamos de volta aí com mais um vídeo pra vocês. E finalmente o review desse cara aqui, desse monstro, que é o OnePlus 3T. Eu sei que faz tempo, né, que eu tô com ele. Muita gente já tava me cobrando lá nos comentários: pô, André, faz lá o review do OnePlus 3T, tô querendo comprar ele. Mas por que eu demorei tanto? Quase 2 meses tendo ele como meu smartphone principal. Galera, vou ser sincero com vocês, eu estava procurando algo ruim mesmo, para que esse aparelho não fosse tão bom quanto eu estava achando. E não adiantou, não achei nada de realmente muito ruim que desqualificasse esse aparelho. Ele é realmente um excelente aparelho e faz jus ao apelido de matador de flagship ou matador de tops de linha. Quer saber por que então que eu acho esse aparelho um dos melhores smartphones que já passaram por aqui, que eu já testei? Fiquem comigo então aí no review depois da vinheta. Conforme já foi dito, esse é um dos melhores aparelhos que eu já testei, sério mesmo, galera. Ele tem tudo nele funciona redondinho e há pouquíssimos pontos negativos, e os pontos que são negativos são coisas pequenas que dá para passar. Obviamente ele não é o smartphone perfeito e nem foi feito para isso, afinal ele custa mais barato que os tops de linhas de marcas mais consagradas. Para acontecer isso, algumas coisas a OnePlus tem que cortar. Mas eu posso falar com toda a autoridade desse tempo que eu fiquei com ele. Ele é uma das melhores, se não a melhor opção de high-end que há hoje no mercado, levando em conta o custo-benefício. Mesmo faltando poucos dias para o lançamento do seu sucessor, que é o OnePlus 5. Mas quais são esses pontos positivos? Vamos considerar aqui então um por um e vamos ver se vocês concordam comigo. A primeira coisa é a respeito do seu design. Ele é um aparelho muito bonito e bem construído, resistente. Ele é feito inteirinho de metal. Notem que não há aquelas partes de plástico em cima e embaixo, não, é inteirinho, o corpo inteiro ele é de metal. Ele é um aparelho muito fino, tem apenas 7,4 mm de espessura aqui no meio, mas conforme ele vai afinando, ele chega até 6 mm aqui nas laterais, então ele é muito fino mesmo. E mesmo assim ele não perdeu o conector de fone de ouvidos. Aqui na parte de trás nós temos o logo da OnePlus, o LED que é apenas de um LED só, que é utilizado como flash, e a câmera é um pontinho negativo, que a câmera é levemente saltada, cerca de 1 mm. Embora ele tenha aqui o vidro da proteção, né, de vidro em safira, você fica receoso de passar em alguma superfície e acabar arranhando ele. Na parte de baixo nós temos o conector de fone de ouvido, não tiraram ele, o conector tipo C e a saída de alto-falante uma só, ele é mono. Na parte de cima não temos nada, de um lado nós temos aqui o botão de liga e desliga e a bandeja para 2 SIM cards. Ele é dual SIM, os 2 chips são 4G, funciona normalmente no Brasil. Ele não tem expansão para memória, para cartão SD, então não é um slot híbrido, são só 2 SIM cards e nada mais. Do outro lado nós temos os 2 botões de volume, né, os para subir e para descer, e aqui uma das principais características desde lá do OnePlus One, que é esse botãozinho aqui igual do iPhone, que você seleciona o seu perfil aqui. Você configura isso também. Na parte de baixo é o perfil de som normal, no meio você configura para não incomodar, e aqui em cima é o silêncio total. Galera, isso é muito útil, devia ser padrão em todos os aparelhos. Por quê? Às vezes você quer conversar, fazer uma reunião com alguém, e você, em vez de ir lá ativar a tela, que todo mundo vai ver, desligar, basta você, sem ninguém ver, sobe o botão e pronto, desativou todos os sons. Eu acho isso muito legal. E um detalhe que vale a pena falar é que os botões são muito bem feitos e são bem rígidos. Isso faz com que você não tenha nenhum tipo de tremor, nenhum tipo de folga nos botões. Realmente é um aparelho muito bonito, nota 10 para a construção e o design. Agora vamos falar um pouco da sua tela. A tela dele é uma tela de 5,5 polegadas Full HD. A tecnologia utilizada é o AMOLED, Optic AMOLED, conforme a OnePlus diz que é uma modificação do AMOLED feita pela própria empresa. Em termos de AMOLED, ela só perde, que não tem jeito de ganhar, é difícil mesmo, das telas da Samsung, mas é pouca diferença. Comparando com outros aparelhos de AMOLED, foi a melhor que eu já testei hoje. Talvez empata com o Z2 Play, o Moto Z2 Play lançado semana passada. Colocando um do lado do outro, não há diferença entre essas duas telas. Então, é uma tela de excelente qualidade. Quanto à resolução ser Full HD, a PROS
e a contras. Um ponto positivo é a economia energética que traz essa tela Full HD, porque telas 2K consomem bem mais bateria e ao olho nu você não vê diferença entre um Full HD e um 2K. Você pode olhar bem de perto que você não vai ter diferença ou vai ver serrilhados nem nada. A parte ruim é a experiência VR, com óculos VR não é muito boa. Dá para usar? Dá. Mas se você comparar, por exemplo, eu já fiz a comparação utilizando o óculos da Xiaomi, o Xiaomi VR, você comprando com o Galaxy S7 que tem uma tela 2K, daí você vê uma diferença bem perceptível aí. Então, para quem curte muito VR, é um ponto a se pensar. E além disso, ela tem algumas configurações interessantes aqui de cor. Se você for lá em tela, vou aqui rapidão, você tem aqui a calibração. Você tem o modo padrão, que é o AMOLED padrão, o sRGB, que você deixa as cores mais frias, mais próximas ali do que uma tela LCD IPS. Se você quer uma tela mais puxada para o morno, ou mais puxada para o frio. No geral, parabéns à tela, preto principalmente, é característica da AMOLED, eu gostei muito. Por exemplo, eu deixo aqui a tela do fundo do meu celular em preto, vocês notam que praticamente não dá para enxergar as bordas, porque se confunde o preto das bordas com o preto do AMOLED quando está ligado. Então, muito boa a tela, nota 10 para essa tela também de AMOLED. Nota 9, vai, só não é 10 porque se fosse 2K, a experiência seria mais completa com o VR. Vamos falar agora sobre o principal aspecto dele, que é o hardware. Ele é chamado o matador de flagships, matador de produtos high-end, por quê? Justamente porque ele traz aqui um hardware de top mesmo do ano passado, claro. Você tem aqui um processador Snapdragon 821, quad-core muito poderoso, né, que nós já conhecemos. Você tem o principal, que é 6 GB de memória RAM, então você não vai ter problema de engasgar nada aqui nesse aparelho, ele é muito fluido. E há duas opções de armazenamento, 64, que é esse aqui, e 128 GB, que é o produto mais caro, mais premium, que esse eu recomendo, deve ser muito bacana. Como o hardware é muito poderoso, praticamente nada mesmo fica lento nele. Qualquer coisa, qualquer tipo de jogo que tem hoje na Google Play, você vai conseguir rodar sem nenhum problema. Vou manter o padrão, vou dizer assim, que eu não gosto muito de teste de benchmarks, mas ele fez 157, arredondando 1000 pontos no AnTuTu. E há relatos que ele fez ainda mais do que isso, então é um aparelho muito rápido, você não vai ter nenhum tipo de problema. Qualquer jogo, mas qualquer jogo que exista hoje na Google Play, ele vai rodar. Até mesmo o GTA San Andreas, né, que muita gente comenta, pergunta dele, que infelizmente mal otimizado para o Android, então a maioria dos aparelhos não conseguem rodar ele ao mesmo tempo online e com os gráficos no máximo. Aqui no OnePlus 3T não teve nenhum tipo de problema, roda tudo no máximo, fluido, sem lag, sem travamento, sem nada. Então é um excelente aparelho em termos de hardware, não tem muito o que falar aqui. Esse ano já vai vir o Snapdragon 835 no OnePlus 5, porque a diferença entre o Snapdragon 821 e o Snapdragon 835 não é uma coisa gritante, por assim dizer. Claro que é um pouquinho mais rápido, ele é mais otimizado, tem uma economia de bateria maior, mas quem tem um aparelho desse aqui tá aí garantido pelo menos há 2, 3 anos rodando tudo sem nenhum tipo de problema. Então, em questão de hardware, não se preocupe, está entre os melhores. A parte de som dele é muito boa, não é um grande destaque dele. Se você quer um destaque, assim, comparando, por exemplo, o LeMax 2 tem uma qualidade sonora melhor do que ele. A saída é mono, para mim isso não interessa porque eu não ouço música, né, através dos alto-falantes, mas às vezes que precisei, é bem claro o som e não fica aquele som de radinho agudo. Para fazer ligações, o que eu acho mais importante, um viva voz, é muito legal, não tem nenhum tipo de problema. A qualidade sonora no fone de ouvido também gostei, é muito boa. E o sensor de impressões digitais dele é o melhor leitor que eu já utilizei, sério mesmo, ele é muito rápido, não tem praticamente diferença aqui.
Vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Notem que é muito rápido. Ele dificilmente você falha. Eu sinceramente nesses 2 meses não lembro de ter falhado a leitura da minha impressão digital. Então, muito boa, muito rápida. O meu padrão de comparação é o Galaxy S7. E quem tem o S7 sabe que, como foi lá atrás, lá no ano passado, não é um primor de uso o leitor biométrico dele. Falha bastante. Então, nem se compara, é o mais rápido que eu já utilizei. E agora, o software. Para quem não sabe, um dos grandes aspectos do OnePlus, de toda a linha OnePlus, é justamente a questão do software. Ele roda o Android 7.1.1 e isso é comum nos aparelhos da OnePlus, porque ela consegue dar atualizações muito rápida, quase no mesmo instante que o Google solta para a linha Pixel, para a linha Nexus, a OnePlus já solta a atualização aqui para os seus aparelhos. E além disso, embora pareça bastante com o Android puro, ele não roda o Android puro. Ele roda uma interface proprietária, né, um sistema proprietário que chama Oxygen OS. E eu falo, é 10 vezes melhor que o Android puro, sério mesmo. Eu já utilizei o Pixel, utilizei outros aparelhos, é muito bom o Android puro, mas a Oxygen OS, ela consegue pegar o Android puro e melhorar ainda mais, porque traz várias características que você não encontra lá. Além de ser muito, mas muito rápida mesmo, é o aparelho, juntando o hardware com o software, é o aparelho mais rápido que eu já testei. Pau a pau com o Google Pixel, talvez, sinceramente, eu achei até um pouquinho mais fluido que o Google Pixel. Aqui então você tem as configurações, várias coisas interessantes. Vocês notem que eu estou utilizando um tema black, um tema preto, coisa que não é comum em aparelhos que rodam Android puro. Você tem 3 tipos de temas aqui. O padrão, que é o padrão do Google, você não consegue alterar nada, utiliza as cores que o próprio Google fornece. Você tem o claro, que é também baseado no tema do Google, você consegue alterar o que? A cor dos ícones, etc. Que aqui é chamado cor do acento, não sei porquê. Por exemplo, vou colocar aqui um lilás aqui, ó, rosa escuro, sei lá, para combinar com o nosso fundo do nosso setup hoje. Então ficou branco com lilás, tudo aqui, ó. E você tem o tema escuro, que é o que eu mais gosto, em todos os celulares que tem essa possibilidade eu coloco, que você tem o fundo preto e também consegue configurar o tema dos links, etc. Então é muito legal. Outra coisa bem interessante que ela tem é a questão aqui de você conseguir ligar e desligar, agendamento de ligar e desligar o aparelho. Então você pode colocar o aparelho para ligar em determinada hora, ele vai desligar, depois ele vai ligar sozinho tempos depois. Agora, e sua câmera? A câmera dele é uma câmera de 16 megapixels com abertura f2.0 e com o Plus a mais que tem uma estabilização ótica. É interessante porque eu nunca espero realmente uma câmera estrondosa, excelente nos aparelhos chineses para competir com a linha G da LG ou mesmo com a linha S da Samsung. Por quê? Porque como os aparelhos são mais baratos, eles utilizam sensores mais baratos. Então foram poucos smartphones que eu já testei que possuem realmente uma câmera muito boa. O melhor deles disparado até hoje foi o Mi 5S da Xiaomi. Fiz até na época um comparativo entre ele e o Galaxy S7, tá aparecendo aqui em cima, onde ele quase empatou ali, é inferior, óbvio, mas quase empatou. Então o que eu esperava do OnePlus 3T era algo próximo do Mi 5S e de fato ele me entregou. Embora ele tenha uma qualidade melhor, que seja o estabilizador óptico, no geral, eu tenho as fotos guardadas, na hora do comparativo você vê um detalhamento um pouquinho melhor do Mi 5S, mas no geral, se você tem uma boa iluminação, as fotos do OnePlus 3T são excelentes, comparáveis com o Galaxy S7, que é o meu aparelho de teste, com o meu aparelho padrão, por assim dizer, e algumas situações até mesmo melhora a foto. O que eu gostei bastante foi o modo que ela trata o branco. O software do OnePlus 3T acerta quase 100% o balanço de brancos, então é muito legal isso. E à noite, claro que a qualidade cai, porque a abertura f2.0 não ajuda, porque para você ter um pouco melhor de qualidade, você precisa de uma abertura maior, f1.7, 1.8, que é comum nos smartphones, e também menos pixels, para você conseguir colocar mais informações, como os 12 megapixels do S7, etc. Então,
mas são fotos até que aceitáveis, ficou acima do que eu esperava sinceramente. Você consegue ter então fotos aí com pouca iluminação, boas, satisfatórias e com bons níveis de detalhes. E além disso, ele tem aí um software manual bem competente. Você tem várias configurações no modo manual, embora o aplicativo de Canon seja bem próximo do aplicativo padrão do Android, a OnePlus deu uma melhorada. Então você tem aqui no modo manual, você consegue controlar o ISO, o controle, né, de luminosidade. Você consegue controlar também aqui o principal, que é a velocidade do obturador, que é algo bem interessante, e também o foco manual. Então faltou ali talvez controlar a abertura, mas isso aí dificilmente, nem o Galaxy S7, S8 possui essa configuração, só a linha G da LG que possui isso. Mas no geral tem um modo manual que dá para você brincar, fazer bastante coisa aí. Para gravar vídeos, ele grava vídeos em Full HD, em 2K, em slow motion, e consegue chegar aí gravação normal a 60 frames por segundo. Em slow motion ele faz 120 frames por segundo. Eu já fiz o teste de câmeras dele, vou deixar passando aqui embaixo, e o resultado foi bem interessante, ele consegue aí bom resultado. A câmera frontal é uma câmera também de 16 megapixels e também tem abertura f2.0, mas dá para notar que não é o mesmo sensor porque a qualidade é inferior. Mas para uma câmera frontal você consegue aí excelentes fotos. Durante o dia aí você consegue boas selfies. O que eu gostei bastante na câmera frontal é a qualidade do vídeo que ela produz. Ela grava até em Full HD a 1080p, né? E grava aí a 30 frames. Então a qualidade, né, para quem quer fazer vlog, alguma coisa assim, é uma qualidade muito boa também. E por último, a sua bateria. A bateria dele é uma bateria de 3.400 mAh. Me surpreendeu bastante a bateria dele, porque é um aparelho muito fino, então normalmente ficaria aqui em 3.000 mAh, que é, por exemplo, a bateria do Lemax 2, que tem mais ou menos a mesma espessura ali. Então, fez um ótimo trabalho de otimização aqui. E o mais importante para mim, durou o que eu preciso. O que eu preciso é chegar no fim do dia, com o meu uso bem pesado que eu tenho durante o dia, chegar lá para as 7, 8 horas e ter bateria ainda. E ele conseguiu me entregar isso. Então, não me importa se ter 5, 6 mAh. Se chegar de noite, chegar em casa e conseguir colocar na tomada, de bom. O que eu não gosto é que acaba no meio do dia. Daí, isso que eu acho muito ruim na bateria. E, galera, teve um desempenho excepcional. É muito bem otimizada a bateria dele. A Oxygen OS, ela otimiza muito bem a bateria, então tem um controle muito grande que você consegue passar um dia aí sem problemas alguns. Então, muito bom, ponto positivo para a bateria dele aí. Infelizmente dizem que no OnePlus 5 parece que vai diminuir um pouco a bateria. Em compensação, como o Snapdragon 635, talvez vai ficar aí do mesmo jeito. Então, eu falo isso que é importante porque são poucos aparelhos high-ends hoje que possuem uma boa bateria. Talvez a única exceção seja o Galaxy S7, porque a maioria dos outros tem baterias bem pequenas, em que não acompanham, assim por dizer, o poder de processamento. E juntando com uma tela Full HD, não é 2K, isso eu acho que ajudou muito o OnePlus 3T a ter uma bateria bem satisfatória. Eu já fiz o teste de bateria nele, tá passando aqui em cima. Eu lembro que, se não me engano, em tela ligada, né, com internet tudo ligado e passando vídeos, ele fez quase entre 8 e 9 horas, o que é uma excelente marca para um top de linha. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso review do OnePlus 3T. E qual é a conclusão da obra? Estamos diante de um verdadeiro matador, de um verdadeiro monstro, um smartphone muito bom que vale muito a pena comprar, tem um excelente custo-benefício. Eu tenho vários links aqui embaixo, tenho 2 links da Banggood e também da Gearbest. Se não tiver estoque eu vou tirar, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Cliquem lá, compra. No momento que eu fiz esse vídeo ele está custando em cerca de R$ 1.300 a R$ 1.400. Contando aí os R$ 200 e pouco da taxa da Receita Federal e do Correios, vai ficar aí por R$ 1.500. Eu te falo, que aparelho você compra por R$ 1.500 que chega perto, que seja metade do que o OnePlus 3T oferece? Não tem nada, pessoal. Então, por isso que eu falo hoje que ele é a melhor opção de top de linha que tem hoje. É claro que ele não é perfeito. Ele poderia ter uma câmera melhor, não tem uma câmera do S7, do LG G6, do S8. Poderia ser a prova d'água, mas não é. Mas é tudo isso porque são coisas que nem todo mundo gosta.
Então o essencial ele tem, o essencial para o uso com um heavy user ele tem e vai satisfazer a maioria das pessoas. Então recomendadíssimo esse cara aqui que é o OnePlus 3T. Se vocês gostaram, então dá aquele like, não se esqueça de se inscrever aqui no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, reclamação, se você não gosta de mim, se você quer me xingar, não importa. Vai aqui nos comentários, deixa seu comentário lá que eu vou tentar responder, como eu sempre faço, vocês sabem disso, tentar responder o máximo possível de comentários que vocês deixam pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem aí e até o próximo vídeo aqui no canal.